responder a mesma pergunta. Exatamente. Começaria dizendo que o Deus dos judeus é o Deus dos cristãos. Nós temos a Torá como nosso Antigo Testamento. A Torá é dividida em 24 livros, né? O Tanakh dividido em 24 livros. Nós temos a Torá, o Neviim, o Ketuvim, 5, 8 e 11 livros, que nós dividimos de forma mais específica em 39 livros do nosso Antigo Testamento. É o mesmo livro. Então, esse livro que você tem aí, que é a Torá, é o nosso Antigo Testamento. Mostra aí. A diferença é que nós entendemos que o Deus ele se revela em 3 pessoas. E há Pai, Filho e Espírito Santo. E há algo muito impressionante em relação à inclusão do Novo Testamento, porque para nós cristãos, os 39 livros do Antigo Testamento, que são o mesmo texto dos 24 livros da Torá, são continuados pelos livros do Novo Testamento. São os 27 livros do Novo Testamento. Então dão 66 livros. E aqui eu trago um elemento de uma beleza inigualável, na minha opinião, que é o livro de Isaías, que é um livro importantíssimo para o judaísmo. Se nós formos só para o livro de Isaías, nós vemos uma correlação muito impressionante entre o livro de Isaías e a Bíblia cristã. Isaías tem 66 livros. Capítulos. 66 capítulos que correspondem aos 66 livros da Bíblia. E é interessante que se nós formos para os 39 primeiros capítulos de Isaías, esses 39 primeiros capítulos de Isaías falam do julgamento de Israel. Quando nós entramos no capítulo subsequente ao 39º, que é o 40º, que equivale ao primeiro livro do Novo Testamento, nós temos lá uma correlação imediata com João Batista, ele dizendo uma correlação perfeita. E é interessante também que se nós pegarmos os 27 livros do Novo Testamento, correspondendo aos 27 últimos capítulos de Isaías, se nós dividirmos os 27 últimos capítulos de Isaías em 3 partes, César, 9 vezes 3, 27. Os primeiros 9 capítulos dos últimos 27 capítulos de Isaías falam da libertação de Israel de outros povos. Os últimos 9 capítulos dos últimos 27 capítulos de Isaías falam do futuro, do céu. E os 9 capítulos do centro falam exatamente da libertação do homem. E no meio desses 9 capítulos do centro nós temos Isaías 53, que é uma biografia de Jesus Cristo. Então, gostaria de começar trazendo à mesa essa beleza impressionante que há entre essa correspondência que nós temos só no livro de Isaías e na estrutura da Bíblia como um todo. Então, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus dos cristãos. É um Deus que se revela progressivamente, não só nos últimos capítulos de Isaías, mas também nos 27 livros do Novo Testamento. E essa revelação se dá de forma plena, perfeita e bela na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a revelação do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, eu gostaria de saber como é que vocês conseguem entender essas correlações impressionantes sobre as quais nós nos debruçaremos no decorrer do podcast, mas trazendo só essa especificamente de Isaías, sem trazer a possibilidade de investigação que, de fato, o Antigo Testamento só pode ser entendido plenamente se nós olharmos pela lente interpretativa que é Jesus Cristo. Posso falar primeiro? Claro. Eu só pontuar aqui que o pessoal está muito agradecido pelas pessoas que a gente reuniu aqui, todo mundo elogiando pra caramba vocês, e que hoje vai ser tipo Marvel versus DC, estão falando aqui. Hoje é filme pra cinema. Hoje exatamente. É cinema. Então vamos lá, tá com vocês a palavra. Eu pedi pra falar antes que o Micha, fora que eu sou um ano mais velho que ele. Ele era uma classe abaixo, e eu 2 minutos e meio pra cá. E a gente tem jeitos diferentes, estilos diferentes. Isso é legal também do povo judeu, que assim, você tem no mesmo povo, a gente fala, tem 2 judeus, tem 3 opiniões. E eu vou ter um approach, ele vai ter outro. E isso faz parte da essência do judaísmo. E hoje em dia na vida, Vila, acho que eu te falei da última vez, eu tento pegar assim um approach, né, um estilo mais direto, né, não agressivo, mas mais direto, porque as pessoas não têm muito tempo, né? Você vê hoje em dia
É incrível até que você faz sucesso, né, com um podcast de 3 horas, porque Pois as pessoas querem Conteúdos videozinho de rápidos. 3 minutos, e as minhas lives normalmente também são 2, 3 horas, e as pessoas... É um estilo. Mas a gente direta um pouco ao ponto, como você falou, você vai abordar bastante isso durante, né, o podcast, eu imagino. Então eu queria, até para quem é leigo no assunto, e também para quem conhece um pouco. Há séculos, né, existem debates entre padres e rabinos, que infelizmente no passado não tinham essa pacificação, digamos assim, que temos aqui nesse programa, né? Infelizmente, você sabe disso, eram debates que eles eram feitos em praça pública, muitas vezes com intenção de expulsar os judeus da cidade caso o bispo ganhasse o debate. Sim. Ou seja, era levado muito a sério. Não era nada amistoso. E não era nada amistoso, e era sempre baseado nesse profeta Isaías, que provavelmente por isso nosso querido amigo Tarso trouxe para nós, que é um livro da Bíblia, né, do Antigo Testamento, que ele realmente faz alusões que poderiam ser referidas a Jesus, que seria o Novo Testamento, certo? Então, como você trouxe isso assim de cara, né, eu também queria assim responder assim de uma forma mais direta, alguns pontos, tá? Em primeiro lugar, assim, tudo que você mencionou aqui são fatos impressionantes. E, em geral na vida, todos nós vemos muitos símbolos, e no judaísmo a gente chama de Ashgaha Pratit, que quer dizer providência divina, que realmente demonstram sinais de que algo, não sei se meu querido amigo, colega Micha vai concordar, mas eles demonstram sinais de que algo possa ser verdadeiro, porque, é providência divina. Eu, particularmente na minha vida, principalmente porque, como meus seguidores sabem, eu sou muito bagunceiro, então eu tenho dificuldade de, às vezes, chegar na hora, como a gente viu hoje aqui. Então, eu vejo muito claro a providência divina na minha vida. Eu acho que cada ser humano que quiser ver pode perceber isso. Porém, na lei judaica, no judaísmo, na realidade intrínseca divina no judaísmo, nós nunca vamos poder pegar simbolismos como verdades absolutas. Acho isso aqui muito importante. Ou seja, independente do fato do senhor ter mencionado aqui ser muito interessante, óbvio que isso não significa prova de alguma coisa, porque existem um monte de coisas. Se você vai pegar o Ilíadas, se você vai pegar o Harry Potter, desculpa a comparação, e você vai colocar no... Hoje em dia, vamos dar um pouco um exemplo moderno de inteligência artificial. Você vai colocar no ChatGPT, me coloca semelhanças entre os volumes do Harry Potter e os 5 volumes da Bíblia, ele vai te achar 250. Certo? Cite duas semelhanças. Não precisa. Não precisa de mim. Você vê depois da... Só um minutinho. É a minha vez de falar. Não, é muito fácil. Você faz depois daqui, e você faz sozinho esse exercício, e todo mundo que está nos ouvindo também, e você faz esse exercício sobre qualquer livro do mundo, e você vai achar... E provavelmente como falar, o ChatGPT é muito mais inteligente que todos nós, pelo menos eu acho, nesse sentido, ele vai conseguir te fazer associações, 250 associações. É óbvio que eu estou chutando um número. Mas eu não estou dizendo isso, Tarso, para diminuir o ponto que você trouxe, mas para dizer que é muito vago, que é muito supérfluo nós basearmos uma fé, uma religião em números. Por exemplo, parecido com esses números que o Tarso trouxe, a gente tem no judaísmo, nos livros judaicos, milhares de rabinos que sempre trazem semelhanças entre situações e outras situações. O que eu estou querendo dizer com isso não é, de forma alguma, desrespeitar ou negar essa... já está no horário. Falta 30 segundos. Tá, para o meu horário, né? Para o meu minuto. Tá bom. Eu vou deixar o Micha falar também. Mas assim, o que eu acho que é importante para o nosso assunto aqui hoje? Não ficar nessa mesma visão antiga de pessoas que subiam no palco, que todo o objetivo delas ao trazer o profeta Isaías era eliminar um povo que foi a história do cristianismo durante 2000 anos fazendo cruzadas e inquisição, destruindo qualquer pessoa que não acreditasse na fé cristã, exatamente igual os terroristas muçulmanos fazem hoje em dia, tão criticados pelo cristianismo, e sim a gente trazer uma visão pacífica.
uma visão bonita, como você falou, de como a gente pode encontrar as semelhanças entre as religiões. Como a gente pode encontrar atividades produtivas, construtivas, que nos levam a ser um ser humano melhor. E não a competições infantis que simplesmente querem provar que seu ponto é verdadeiro. Réplica de vocês aí tem 3 minutos. Não, primeiramente, não tenho em nada que eu falei qualquer intuito de destruir o povo judeu. Não sei de onde você tirou isso. Muito menos colocar um ponto infantil. Não, você, 2000 anos, os papas fizeram isso. Pode interromper, a gente tem que chegar... Na próxima pergunta vocês colocam... Mas se puder, a gente vai... Não, desculpa. Então, eu queria dizer que o que eu falei tem alguma coisa a ver com um ponto infantil, ou o que eu falei tem alguma coisa a ver com a destruição do povo judeu, ou comparar o que eu falei com Harry Potter e outros livros da Bíblia, sem o senhor ser capaz de citar uma só relação, me parece que não responde, e eu falo isso respeitosamente, a pergunta que eu fiz. Há uma correspondência impressionante entre os 66 capítulos de Isaías, os 39 do primeiro falando do julgamento do povo, depois você entra para os últimos 27 do Isaías, você veja que o capítulo 40 de Isaías fala de Jesus especificamente, como se fosse João Batista falando. Quando nós vamos para os 3 grupos dos 27, 9 vezes 3, 27, é de uma beleza inimaginável. O primeiro grupo dos 9 fala da libertação do povo judeu, os últimos grupos do 9 fala do futuro, e o grupo do meio é um foco que vai se estabelecendo em cima de Jesus de Nazaré. Olha, o grupo do meio são 9 capítulos. Você pegar 9, você pega 4 para um lado, 4 para o outro, o que está no centro, no epicentro, é Isaías 53. Isaías 53 é o resumo do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. É uma antecipação da cruz. Então, imagino eu que o Senhor tenha que apresentar uma objeção a essa correlação que, por acaso, jamais aconteceria de forma mais elaborada. Eu digo isso com todo respeito. Comparar isso com uma correlação que há entre Harry Potter e a Bíblia, sem o Senhor ser capaz de fazer uma só correlação, mandando as pessoas procurarem no chat GPT, não me parece ser adequado. Eu acho que você não entendeu. Então, não podemos interromper. 3 minutos de pergunta. A gente tem que chegar a alguma situação, não é? Então eu falo muito respeitosamente. O que há é uma antecipação. Olha, o nosso respeito pelo povo judeu é impressionante. Para nós, a Torá, que é esse livro aqui, isso aqui é a Tanar. A Tanar, para nós, é o Antigo Testamento. Nós temos o mesmo Deus. Agora, nós entendemos que é apenas a metade da revelação. Existe a outra metade, que é o Novo Testamento. Em nada, eu me sinto até mesmo assim, impressionante que o senhor achou que eu estava falando algo para a destruição do povo judeu. Não, eu não falei isso. Sim, olha, eu digo mais. Para mim, qualquer